O nome Ayumi em japonês significa alegre, criativo, generoso, competente, amigável. É um nome que dá muita sorte aqui no Japão. Mas infelizmente esse nome foi destruído por 3 monstros. Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos que ocorrem aqui em geral no Japão. Eu faço esse canal com a minha amiga Alessandra. A Alessandra está de férias por enquanto. Enquanto isso eu faço esse canal com a Julie. Eu conto os casos que ocorrem dentro do Japão e nem sempre são divulgados pela mídia internacional. Então, por favor pessoal, siga a gente também no Instagram e também no Facebook. Deixe seus comentários, a Julie está em todas lá. A Julie é a dona do canal, né? Então ela precisa do cigarrinho, ela precisa equilibrar o cigarrinho. Enquanto eu conto os casos que ocorrem aqui no Japão para vocês. Por favor, deixe seu like e não deixem de compartilhar esse vídeo também. E deixe seus comentários, isso é muito importante para a gente continuar o nosso canal. Então vamos lá ao caso de hoje. O nome do menino Ayumi significa em japonês criativo, alegre, generoso, competente, amigável e alegria. É um nome que dá muita sorte no Japão. E esse nome foi destruído por 3 demônios. Esse caso ocorreu em março de 2022, há quase um mês atrás. Esse caso ainda não foi lançado 100% na mídia, então as poucas informações que a gente tem através das reportagens aqui do Japão, estou montando esse vídeo. Os jornalistas e a mídia correu atrás de várias pessoas relacionadas a esses 3 demônios. A mãe do menino, Ayumi, Takimoto Chika, é uma japonesa que nasceu na cidade de Osaka. Na sua adolescência, ela era uma menina que era muito fácil de ser influenciada por outras pessoas. E também quando ela arrumava um namorado, ela frequentemente dava dinheiro aos seus namorados. Em abril de 2015, ela se casa com um japonês e vai morar no estado de Saitama, onde esse japonês tinha uma casa, num bairro que se chama Honjo. Em 2016 nasce o menino, que eles colocaram o nome de Ayumi. Após o casamento da Chika, ela começa a trabalhar em várias empreiteiras de serviços temporários. Segundo esses responsáveis das empreiteiras, falaram que a Chika era uma mulher que ela não tinha muitos amigos dentro do seu trabalho, era uma pessoa muito tímida. Nessa época, os vizinhos da onde a Chika morava falavam que a Chika cuidava muito bem do menino Ayumi. Naquela época havia uma grande harmonia entre a Chika e o menino Ayumi. A família estava com muita força, de uma expectativa muito grande para o futuro do menino Ayumi. Mas infelizmente, após esse tempo de harmonia entre a família, o casal, eles tiveram uma grande briga. E nessa briga e discussão, a Chika resolveu sair da sua casa, levando consigo seu filho Ayumi. Em julho de 2017, a Chika, ela fica morando provisoriamente na casa de vários amigos. Ela não tinha um lugar fixo para ficar. E um desses amigos provisórios apresenta ela para uma mulher que se chama Ishioko. Segundo a mídia, a Chika sofria agressão física do seu marido. Mas em uma entrevista com o seu marido fala que ele nunca levantou a mão nem para a Chika e nunca agrediu seu filho Ayumi. As investigações da mídia na televisão falam que a Chika ainda é casada no papel
com o seu marido. Como a Chika ficava morando em vários lugares dos seus amigos conhecidos, uma certa vez um conhecido, já querendo tirar ela de dentro da sua casa, apresenta ela para uma outra pessoa, para que ela se mudasse da casa dele. E em janeiro de 2021, a Chika conhece a Ishiyoko. E a Chika, ela vai morar na casa da Ishiyoko, que era uma casa velha, em janeiro de 2021, onde ocorreu esse crime. A Ishiyoko era uma mulher que ela se casou aos 19 anos. Ela se casou com um esportista de barco. Aqui no Japão existe um esporte que é corrida de barco. E eles utilizam essas corridas de barco para efetuar apostas. Quem ensinou o marido da Yoko a pilotar barco foi o pai da Yoko. O pai da Yoko era um homem muito famoso aqui no Japão também, por ele ser um esportista de barco. Como o marido da Yoko, ele também ficou muito famoso no Japão, ele tinha muito dinheiro, porque muitas pessoas apostavam no barco dele. E a Yoko, ela vivia uma vida de luxo e também de muita ostentação. Ela gastava mais do que ganhava. A Yoko teve 2 filhos com esse seu primeiro marido, o esportista de barco. Mas após 10 anos desse primeiro casamento da Yoko, o seu marido, ele tirou a sua própria vida. Antes da morte do seu marido, a Yoko, ela gastava muito dinheiro e tinha uma vida de luxo. E a Yoko acabou gastando todo o dinheiro que o seu marido, que tinha perdido a vida, tinha deixado para ela e para as crianças. Após alguns anos, a Yoko recebe um convite de uma reunião dos seus amigos de classe da época do colégio. E ela se reencontra com um amigo dela que estudava na mesma escola que ela. E ela acaba se casando com esse homem que virá a ser o seu segundo marido. Ela pega as suas 2 filhas e leva para casa desse segundo marido. Esse segundo marido da Yoko, ele morava com o pai e com a mãe. Com o passar dos tempos, o pai veio a falecer. E a mãe do marido da Yoko virou fiadora de uma dívida da Yoko. A dívida era tão grande que eles tiveram que vender a casa para quitar essa dívida que a Yoko tinha feito. Eles tiveram que vender a casa e mudaram para essa casa velha onde ocorreu o crime. Em 2010, o casal e a sogra vão morar naquela casa velha com chão batido. Após algum tempo eles morando nessa casa velha, o seu segundo marido veio a falecer. E a Yoko, ela conhece um rapaz 20 anos mais novo que ela, que se chama Niwa Hiroki. E o Hiroki, ele começa a morar naquela casa velha com as 2 filhas da Yoko e com a Yoko e com a ex-sogra da Yoko. E logo depois desse terceiro casamento da Yoko, um certo dia a sua ex-sogra sai da sua casa e desaparece. Sobre o menino Ayumu de 5 anos, ele nasceu em 2016. No estado de Saitama, uma cidade que se chama Honjo. Ele era uma criança muito alegre, ativo nas brincadeiras e também ele esbanjava muita alegria. Segundo as pessoas que trabalhavam na creche onde o menino Ayumu frequentava, eles falam pra mídia que o comportamento do menino mudou muito depois que a Chika e o menino Ayumi foram morar na casa da Yoko, naquela casa velha com chão batido. E aos poucos o menino Ayumi começou a virar uma criança triste, deprimida e não conseguia ter concentrações nas tarefas da escolinha onde ele estudava. E um certo dia, os professores relatam que a Chika e o marido da Yoko, Hiroki, foram até a escolinha buscar o menino Ayumu. E o menino Ayumu
vendo que eles estavam no portão, ele chega correndo e pede perdão por ele ter demorado para sair até o portão onde os dois estavam esperando. Segundo os professores e as pessoas que estavam ali ao redor do portão, viram que aquela atitude de uma criança de 5 anos não era normal e passou um ar que o menino estava sendo abusado ou violentado fisicamente. E também teve um certo relato de um dono de um restaurante onde a Yoko e o seu marido Hiroko frequentavam há muito tempo. E um certo dia eles levaram a Chika e o menino Ayumu para esse restaurante. Era em meados de agosto de 2021. E dentro desse restaurante, o dono do restaurante viu que o menino era colocado de joelho. Enquanto isso, o Hiroki ficava xingando e gritando com o menino. E a mãe, a Chika, ela só ficava olhando e às vezes até filmava o menino sendo agredido verbalmente. E a Yoko só ficava olhando sem fazer nada. Na segunda vez que os 4 foram no mesmo restaurante, o dono do restaurante resolveu ser muito atencioso com os 3 adultos, tentando de qualquer forma pegar a informação de onde o menino estudava e onde o menino morava. E o dono do restaurante, ele viu a mesma cena se repetindo, o menino de joelho no chão e os 3 adultos agredindo verbalmente o menino. Então o dono do restaurante, como ele já estava com todas as informações, ele liga rapidamente para o conselho tutelar e para a escolinha onde o menino frequentava. Em setembro de 2021, o conselho tutelar vai até a casa da Yoko e do seu marido Hiroki para fazer uma avaliação com o menino Ayumu. Mas infelizmente o menino Ayumu, ele não tinha nenhuma marca de agressão no seu corpinho. E ele perde ali a chance de ser resgatado pelo conselho tutelar. E o conselho tutelar rejeita essa denúncia, porque não tinha nenhuma prova que o menino estava sendo agredido. No dia 12 de janeiro de 2022, o menino Ayumu, ele não vai na escolinha. E a escola pergunta para a mãe do menino Ayumu, a Chika, o porquê o menino não foi para a escola. E a Chika, ela fala que o menino está na casa dos seus pais em outro estado, no estado aqui no Japão que se chama Osaka. E ele iria ser transferido para a escolinha do estado onde os seus pais moravam. E no dia 20 de janeiro, a Chika fala que o menino Ayumu ficará no estado de Osaka, pedindo a transferência da documentação para que o menino estudasse lá na cidade de Osaka. A escolinha, achando essa conversa muito estranha, o porquê o menino Ayumu, ele não veio se despedir dos seus amigos da escolinha e dos professores. Eles acham muito estranho e ligam rapidamente para o conselho tutelar explicando a situação. O conselho tutelar da cidade onde eles moravam ligaram para o outro conselho tutelar da cidade de Osaka, onde os pais da Chika moravam, e foram até a casa dos pais da Chika. Chegando lá, quem abre a porta é a mãe da Chika. Ela fala que ela nunca viu o menino Ayumu, que era o seu neto, e faziam 8 anos que ela não via a sua filha Chika. Então o conselho tutelar rapidamente liga para a escola. E a escola, tendo essa informação que o menino não estava na casa dos seus avós, a escola liga para a polícia. E a polícia vai até a casa da Yoko e do Hiroki. E lá a polícia efetua uma investigação com a Chika,
com Hiroko e com Ayoko. Os 3 demônios falam para a polícia que, assim que eles acordaram, o menino Ayumu tinha desaparecido. Mas a polícia fala para os 3 que eles já sabem de tudo e que não era para eles mentirem. E eles confessam que tinham enterrado o menino naquele chão batido daquela sala onde os policiais estavam. Então os 3 demônios confessaram que abriram um buraco naquele chão batido e colocaram o corpo do menino de cabeça para cima, jogaram terra e arrumaram o chão daquela casa velha. E os 3 demônios continuaram a viver como se nada tivesse acontecido. Então, eu efetuando as contas do dia do crime e as contas quando o casal foi preso, provavelmente o menino ficou ali debaixo daquela terra por ao menos 2 meses. E todo mundo ali continuou suas vidas como se nada tivesse acontecido. O menino Ayumu, ele deve ter sofrido várias agressões físicas, tanto agressões verbais, antes de ter perdido a vida. E provavelmente a sua mãe Chika, ela deve ter ajudado a Ayoko e o Hiroki a colocar o menino dentro daquele buraco frio daquela casa velha. O menino Ayumu deve ter passado muitos momentos de pavor, terror e medo com esses 3 monstros dentro daquela casa. Foram no total 14 meses que esse menino de apenas 5 anos ficou dentro daquela casa. E pensar que o menino Ayumu foi jogado naquele buraco daquela casa de cabeça para cima e o seu corpo sentindo aquela terra jogada pela sua própria mãe, no seu rostinho pequeno e no seu corpo de apenas 5 anos. A Chika é uma mãe narcisista que, mesmo vendo o seu filho sendo agredido verbalmente e também agredido fisicamente, não fez nada e provavelmente ela deve ter filmado tudo isso. E ela infelizmente não fez nada para salvá-lo. E o menino Ayumu, ele tinha apenas 5 anos. E com certeza ele não conseguiu se defender de 3 adultos. A Ayoko era uma mulher que ela já tinha 2 filhas. Então ela sabe muito bem o que é o amor de uma mãe. Hiroki, o marido da Ayoko, é um homem covarde, frio, violento e narcisista. Espero que esses 3 peguem uma pena bem longa e se arrependam muito pelo que eles fizeram. E com certeza o nome do menino Ayumu, que significa em japonês criativo, alegre, generoso, competente, amigável e um nome que dá muita sorte, será um nome que ficará marcado em nossos corações. Descanse em paz, Ayumu-chan. E esse foi o caso de hoje. Muito obrigado e até o próximo caso. Sayonara.